Bom dia, meus amores, como vocês estão? Nossa, estamos iniciando essa semana, né? Então vamos ver hoje uma aula de português. Nós vamos falar um pouquinho sobre as fábulas, um tipo de texto que nós vamos trabalhar essa semana, né? Um texto muito legal, né? Um texto bem divertido. Então nós vamos falar sobre as fábulas. Então, nós vamos começar por um questionamento. Eu pergunto vocês, bichos falam? Vocês acham que os bichos falam? O que vocês acham? Se você acha que o bicho fala, pensa aí direitinho. Vamos pensar. Será que bicho fala? Na realidade, os bichos não falam. Mas na nossa fábula, os bichos falam sim. Por quê? Porque é um tipo de texto. Os bichos na fábula, eles falam, eles usam roupas, eles conversam entre eles, né? Então, geralmente, nas fábulas, nesse tipo de textos, os bichos falam, ok? Vamos começar hoje. Hoje nós vamos ter uma sessão fabulosa. Nós vamos falar sobre dois bichinhos importantes, o leão e o ratinho. Vamos ver o que nós vamos aprender hoje sobre o leão. Olha só, curiosidade sobre o leão. O leão é o segundo maior felino do mundo, perdendo apenas para o tigre siberiano, conhecido como o rei da selva. Seu único predador é o ser humano. Seu tamanho pode alcançar os 2,5 metros de comprimento e pesar 250 quilos. E sua expectativa de vida é de 20 anos de idade. O rugido de um leão pode ser ouvido até 9 quilômetros de distância. Nossa, é muito longe, né? Os leões vivem na região sul do Saara, na África e na Índia. Então, nós não temos leões no Brasil. Se alimentam de animais como zebra, búfalo, impalas e até mesmo elefantes. Os leões vivem em bando. Este bando chega até 40 leões, sendo um macho dominante e o restante as fêmeas e os filhotes. Então essa é a curiosidade do leão. Vamos ver a curiosidade agora do ratinho, né? A maioria dos ratos possui hábitos noturnos. Eles compensam suas limitações visuais com grande senso de audição e confiam principalmente em seus sentidos de olfato para localizar comida e evitar predadores. Os ratos são principais animais usados para testes em laboratórios, seja para testes de medicações, como pesquisas mais desenvolvidas como células-troncos e cardiológicas. Os ratos também têm capacidade de construir complexos de tocas na natureza ou em ambientes humanos. Ambientes humanos porque às vezes a gente tem ratos em casa, né? Principalmente na zona rural. Essas tocas costumam ter longas entradas e estão equipados como túneis, rotas de fugas. Ok, então essa foi a curiosidade do ratinho, bem diferente da do leão, né, minha gente? Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as fábulas. As fábulas, o que é uma fábula então? Que tipo de texto é esse? O que ele apresenta? Quais são as suas características? As fábulas é uma narrativa de caráter ficcional. O que será isso? Deixa a tia colocar aqui a canetinha, o marca-texto. Esse aqui, essa palavrinha aqui, ficcional, né? Ficcional. O que significa ficcional? Ou seja, que é fictício, não existe. Como as novelas, os filmes, os desenhos, né? Então, é uma coisa que não existe e que usa a alegoria para construir seus sentidos. Os animais, que são os personagens, geralmente em fábula, nós temos mais, são animais como os personagens, possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia e etc. Então, esses personagens que são os animais, eles tendem muito a imitar os seres humanos. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento.
Geralmente, no final de toda fábula, tem-se um ensinamento, uma frase que é colocada embaixo que nos arremete a algum tipo de ensinamento, ok? Então, meus amores, então o texto que nós estamos vendo hoje é sobre as fábulas. Então, vocês já viram aí os dois bichinhos que nós vamos usar nas nossas fábulas de hoje, o leão e o ratinho. Então, vamos ver aqui, ó, olha que gravura legal que tia Mônica colocou aqui. É mostrando um pouco sobre os animais de fábulas, que geralmente esses animais, eles são bem parecidos, né, com o jeito de ser dos seres humanos, né? Olha aí o leão usando óculos, né? Os animais olhando, vestindo roupas, andando em pé e não em quatro patas e assim por diante. Então eles possuem muito jeito de gente. Então, uma das características das fábulas são essas. Com a proposta de texto, com a proposta de atividade que tia Mônica vai apresentar para vocês hoje, né? Vocês estão vendo aqui um texto, O Leão e o Ratinho é uma fábula. E onde que vocês estão vendo aqui circuladinho de vermelho, né? Que eu circulei com a caneta, que são esses quadrinhos aqui, ó. Todos esses quadrinhos, vocês vão copiar esse texto no caderno de classe e vocês vão, dentro desses quadrinhos, completar com as palavrinhas leão ou ratinho. Lembrando que a atividade tem que ser feita no caderno de classe, não podem esquecer de colocar atividade complementar e a data do dia que você fez a atividade. Essa data é muito importante para o controle que tia Mônica vai ter da presença de vocês quando voltarmos às aulas, porque esse ano nós vamos distribuir notas e não conceitos, tá bom? Então é muito importante que vocês coloquem a data nessas atividades do caderno. Então, vocês vão copiar esse texto, pausa o vídeo e copia no caderno, tá bom? Copia no caderno, coloca os quadrinhos e representa esses quadrinhos com as palavrinhas leão e ratinho. Combinado? Então, esse é o desafio da proposta da atividade de português da aula de hoje, ok? Então, meus amores, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, né? Sempre protegendo, né, contra o coronavírus, vai fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua parte, que vai tudo dar certo, combinado? Então vocês fiquem com Deus e até a próxima aula.